Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta, recebendo um amigo de sempre que já foi presidente de várias entidades e agora está meio descansado, só é presidente de uma, do Observatório Social. Mas o Observatório Social está na mídia, está no Face, uns desconhecem o que é o Observatório Social, então acho que nós vamos esclarecer mais uma vez o que o Observatório faz. Meu amigo Carlos Paese, obrigado por mais uma vez estar nos prestigiando com a sua presença e os seus conhecimentos. Eu agradeço a oportunidade, espero poder colaborar com a população como um todo, porque eu sei que isso é um programa que vai ser assistido e vai ser visto, vamos dizer assim, por muitas pessoas. E é importante a gente sempre esclarecer o que é o Observatório, como age o Observatório e o que faz o Observatório. Muito bom. Vamos repetir isso, Carlos. Apesar de a gente ter falado várias vezes, como eu falei, né? Às vezes as pessoas comentam no Face como se fosse uma coisa da prefeitura, dos empresários. São as pessoas, como é que dizer assim, elas tiram conclusões sem saber. Nós temos muito disso, nós temos, vamos dizer assim, muitos formadores de opinião que não conhecem a realidade. E até essa semana a gente teve um ou outro caso aí de pessoas que fizeram comentários, mas que a gente percebe que não sabem o que estão falando. Exatamente. Então, o Observatório é uma entidade apartidária, tá? Ela não é apolítica, ela é apartidária. Ela é uma entidade política porque ela lida com coisas públicas. Claro. E quando tu começa a lidar com coisa pública, automaticamente tu está envolvido com política. Porque hoje é o partido A, amanhã é o B, o C, o D, vão trocando os partidos e tu tem que manter esse vínculo, esse trabalho com eles. O Observatório foi criado em 2007, final de 2007, a gente trabalhou em 2000 e ele começou a funcionar 17. mesmo em 2017 e começou a funcionar mesmo em março de 2018. E aí a gente começou a trabalhar a questão de editais, que foi o foco inicial que a gente começou a falar, que é as concorrências. E a gente faz as análises dessas concorrências e já tivemos N resultados aí, a gente já cansou de colocar números aqui. Exatamente. As últimas avaliações que a gente fez foram a gente já elogiou o setor público, a gente já, vamos dizer assim, criticou o poder público, porque existem ações corretas e existem... A gente tem um bom relacionamento com o setor de compras, mas existem alguns setores do setor público que procuram bloquear o nosso trabalho, ou atrapalhar o nosso trabalho. Ainda tem. Mas isso é... No Brasil inteiro, né? Não, tem algumas cidades, por exemplo, se tu pegar Bento Gonçalves, que é aqui do lado, que tem um observatório, o prefeito, se eu não me engano, Pazin, do PP, né? Pazin, não gravei o nome dele, até porque eu não sou desse meio, né? Sim. Ele tem uma parceria muito grande com o Observatório. O Senaí cansa de dizer aqui, se eu fosse prefeito, eu queria o Observatório do meu lado. Isso são vários candidatos, vamos dizer assim, que querem ser candidatos até a prefeito, e dizem assim, eu vou contar com o trabalho de vocês, eu vou contar com o trabalho de vocês. Mas algumas pessoas entendem diferente, acham que a gente está querendo caçar bruxa, que a gente quer... Muito pelo contrário, nós queremos transparência nas informações. Tá? E... nos últimos dias aí a gente conseguiu trazer para discussão a questão do software da saúde, a gente conseguiu trazer para discussão a questão do cercamento eletrônico. O software deu mais repercussão porque o valor é mais significativo. Até porque o valor do cercamento a gente não sabe ainda, né? Nós temos que esperar acontecer, porque, por exemplo, assim, o processo licitatório disso tudo está correto. Ele não teve direcionamento, ele está direcionando, e o que a gente percebeu é uma mudança no sistema de trabalho do gestor. Por quê? Porque o gestor antes fazia licitações e nós pegávamos. Agora o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo grandes editais, minuciosos, e o tempo que a gente tem para análise do edital, da saída do edital para ocorrer é muito curto. O pregão é curto e muitas vezes a gente não consegue voluntários para fazer uma análise. Por exemplo, nesse edital do software, nós tivemos dificuldade de conseguir pessoas que entendem disso. Hoje, graças a Deus, graças à repercussão que deu isso e pelo volume que as pessoas perceberam o quanto está envolvido do nosso dinheiro, tem que deixar bem claro que esse dinheiro é nosso. Claro. Dinheiro público de todos. É nosso. Tá? Que é o tributo que nós pagamos que está ali.
As pessoas vieram, então hoje nós temos lá 7, 8, 9 pessoas especializadas em TI, que estão esmiuçando isso para ver isso, porque de repente nós não precisamos tudo isso. O que ficou estranho nesse processo todo, até porque nós estamos analisando, então tem muitos dados que a gente não pode passar, que a gente só vai passar depois da prestação de contas e quando nós tiver encerrado o trabalho. Mas ficou estranho algumas colocações que a gente viu assim. Primeiro, o programa era exclusivo. Isso foi dito numa emissora, que era exclusivo, só tinha em Farroupilha. Tá? Isso já é um problema, né, informático. Aí quando a gente questionou, mas sim, então como é que tu sabe que o sistema vai funcionar? Que ele vai ser aquilo que estão te vendendo? Se vocês já estão reclamando de um sistema que os caras venderam e não estão cumprindo com aquilo que custava 20 mil por mês. Tá? Custa hoje, né? Aí a resposta apareceu depois, já veio um outro comentário que existia no hospital de base e na associação de indígenas de uma ONG lá de Cuiabá. Logo ali. A gente foi com o observatório, a gente tem braços, a gente tem tentáculos no Brasil e a gente foi buscar informação e não está batendo ainda, nós não temos a confirmação. Mas alguns dessas informações não. Então, quer dizer, a primeira vez era exclusivo, já não é mais porque já existia lá em Brasília, já existia lá em Cuiabá. Então já não é mais exclusivo. A empresa é de Brasília, né? A empresa é de Brasília. Aí a gente foi consultar, isso é interessante a população saber que isso veio à tona porque o observatório trouxe à tona. Se o observatório não trouxesse, ia passar batido. Já fizeram até pagamentos disso aí. Já começaram. Pelas informações que a gente ficou sabendo. Carlos, eu queria interromper um pouquinho para nós continuar depois nessa explicação, mas eu falei hoje, entrevistei o Sandro Trevisan, que foi recente presidente da Câmara e um vereador da base, né? Diz ele que não concorda e tudo, que vão tentar olhar mais a fundo. Tu acha que isso aí dá para reverter hoje essa situação? A prefeitura pode quebrar o contrato? Sim, aí tem que vir uma ação do Ministério Público, uma ação dos vereadores. Pode. Os vereadores poderiam, talvez? Eu acredito que sim, porque não existe nada que tu não possa rescindir. Mas depende da multa do contrato, né? Mas aí tem que responsabilizar quem fez essa brincadeira. Improbidade. Porque tu pega o seguinte, aqui, ó, se eu comprei uma Ferrari, que foi o termo usado, será que eu preciso de uma Ferrari? Ou de repente eu posso comprar, em vez de comprar a Ferrari, eu posso comprar um Corolla, vou fazer uma propaganda aqui. Ou 2 BMW. Tá? Não, tá bom. Que funcione. Sim. E que atenda à necessidade. Porque se tu pegar, por exemplo, o que o observatório fez? O observatório foi buscar informações. Aí nós fomos buscar Carlos Barbosa. Comparativos. Carlos Barbosa, número de habitantes, quanto paga, dá R$1 ou alguma coisa. Certo. Esses números assim eu já não tenho mais de cabeça. Tá? Mas nós teríamos que pagar R$2,50 e não sei o que, vamos pagar per capita. Carlos Barbosa paga... tem um sistema funcionando, que era de um que estava aqui em Farroupilha, se eu não me engano também, Bento também. Bento paga 5 mil por mês. Garibaldi é SUS. O Garibaldi não paga nada e funciona. Já estaria de bom tamanho para nós. Não, aí eu não me recordo qual é a cidade que comprou um sistema da Philips. É uma empresinha que não é conhecida mundialmente, tá? Só há 100 anos no mercado. Pagaram R$500 mil, uma diferença para 5 milhões e 700. E mensal? Mensal é 5 mil. Olha só. Esse é de Bento? Para 196... Esse é de Bento? Se eu não me engano é Bento. Não me recordo qual é a cidade. 5 mil eu tenho certeza que é Bento, mas não sabia o valor. Aí pagam 5 mil por mês. Eu só não sei te dizer assim qual é a cidade. Caxias paga 35. É uma cidade bem maior, bem menor que Farroupilha. 35 mil? Paga 35 mil. Não sabe quanto foi o... Não, de cabeça eu não lembro assim. Caxias 35. E dá 196 mil nós vamos pagar. Por mês? Por mês. Fora os 5.700. Fora os 5.700. Eu queria trazer São 3 milhões e 200 alguma coisa pela licença de usar o sistema e mais 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 para treinamentos. Eu queria chamar a atenção aqui de um dado. Hoje eu levantei uma situação que existe 350 pessoas na fila de cirurgias eletivas, que não é aquela de emergência, que fica na fila do SUS. E consultas de modo geral e até exames. 350 pessoas. Se pegasse essas 350 pessoas e liberasse o dinheiro hoje, o hospital cobraria, vamos dizer, 2 milhões de reais. Dos 5.700, sobraria ainda 3.700.
E se zeraria essa fila que às vezes tem pessoas que esperam anos e anos para fazer uma cirurgia que às vezes a pessoa não consegue caminhar, que eles consideram eletiva, mas a pessoa não caminha. Então, será que o prefeito, que é médico, que trabalhou no hospital, que sabe tudo isso, ele tá rasgando dinheiro desse jeito? É um homem sem coração, no mínimo. O que eu coloco é assim, isso não quer dizer que seja ilegal o que estão fazendo. Não, ele é imoral. Ele é imoral e antiético. Para mim é. Ele é imoral porque nós temos outras prioridades muito maiores e não está sendo gasto. Até porque lá em 2016 tinha um sistema que já contemplava com boa parte disso que eles estão dizendo que está dentro da Ferrari que eles estão contratando. Exatamente. Já existia. Por isso. Eles cancelaram aquele sistema. Esse que pagava 20 mil por mês aqui? Não, era o anterior. Em 2016 foi feito rescindido com essa empresa e foi feita uma nova com a MV, que é essa que eles estão denunciando e rescindindo o contrato que vence agora em maio. Então, e aí agora fizeram a nova licitação para essa nova empresa. Mais Saúde, sei lá qual é o nome que tem. E os sócios tudo foram levantados, não é pessoas conhecidas. Não, não vou dizer assim, uma empresa de Brasília, não. A gente tentou buscar em algumas informações, que a gente tem caminhos, tem meios para conhecer. Sim. São pessoas que não têm... Porque numa investigação anterior, que foi feita em função desses contratos, chegaram num escritório de Porto Alegre, num shopping, que era de fachada. Então já tem algumas investigações anteriores que não são oficiais, né? E que a gente ouve falar, a cidade é pequena, não adianta, né? Mas a gente tem que cuidar muito porque existe muita... Conversa? Existe muito fake. Vamos usar o termo que está na moda, muito fake. Então eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com o dado na mão. Os dados. Se eu tenho o dado na mão, eu apresento. Se eu não tenho o dado na mão, eu não me serve. Mas, Carlos, mas eu não vou em lugar nenhum te dizer assim, esse sistema está sendo usado em tal lugar. E aí tu vai verificar que aquele lugar não existe, o pessoal não sabe. Tá? Como eu não tenho ainda o veredito por escrito que não tem lá, então eu não vou dizer o lugar. Claro. Mas nós já temos a informação que não existe naquele lugar. Tá? Mas, Então existem muitas contradições, existem muitas, vamos dizer assim, coisas imorais. Imorais, no mínimo imoral. Imoral. Eu quero 196 mil. E eu digo assim, coisas... Em grandes empresas nossas aqui, tem softwares bem superiores a esse, dentro das empresas da iniciativa privada, e não pagaram nem um terço desse valor. E nós estamos falando que Farroupilha tem 10 maiores empresas no Brasil no seu ramo, sendo a Big Fair a maior no seu ramo na América Latina. Será que a Big Fair pagou 5 milhões? Não paga isso. Não. Nós já temos algumas informações de outras empresas, até desse mesmo ramo, outras prefeituras, a gente foi. Canoas é uma cidadezinha pequena que a gente tem aqui, que é menor que Farroupilha. Grande Porto Alegre, 2 milhões de habitantes. Paga bem menos que isso. Olha só. Então, a gente tem algumas coisas que a gente foi coletando, então a gente está montando um dossiê, tá? Que nós vamos passar agora para as outras entidades, para todo mundo, para a população, para nós se mover e fazer alguma coisa para não jogar o nosso dinheiro pelo ralo que nem estão querendo fazer. Até pelo seguinte, né? Porque o próximo prefeito poderá denunciar esse contrato e tentar cancelar, né? Se a multa não for muito... Aí que eu digo que isso é imoral. Muito bem. Ele é imoral por quê? Porque sendo em ano de eleição... Pode ser eleitoreiro. Foi a colocação que eu fiz nas outras... Fiz a pergunta, isso não tem fins eleitoreiros? Isso mesmo. Porque eu até coloquei assim fora, eu deixo para as pessoas pensarem. Isso não pode ser para esconder todos os erros que eu cometi na área da saúde lá atrás, e eu estou botando alguma coisa nova aqui para dizer que vai ser a solução dos problemas da saúde? Os hospitais não vão consertar com esse programa, né? Eu acho que os hospitais não conseguem nem entrar para botar coisas assim. Sim. Tá? Então, o estrago que foi feito lá foi muito grande. Sim, milhões. Tá? Então, eu acho que a população tem que ver o que ela quer. Ela quer a Ferrari ou ela quer o Corolla que funcione? E a diferença entre o Corolla e a Ferrari seja melhor investida para a população. No mínimo 5 milhões e 200 a mais, porque Bento pagou 500, né? Pelo que você sabe, né? Eu não sei se é Bento. Mas não sei se é pelos 5 mil é a informação que me chegou, né? Se não for, não tem problema. 196 por mês. É 500 mil do sistema mais 5 mil por mês. Para 196 sobraria 191 por mês e sobraria 5 milhões e 200. 5 milhões é dinheiro, né? Mais os 196 por mês, que eu tiraria 5, só teria 191.
É muito Quanto dinheiro. daria? É imoral, é rasgar dinheiro, é um governo perdulário, é um governo que rasga dinheiro. Eles rasgaram dinheiro desde o começo, né, Carlos? Eu não chego a esse ponto, porque eu digo assim, algumas coisas tinham que ser modificadas, algum sistema nós tínhamos que modernizar um pouco a máquina pública. Existe uma série de atos aí, que eu digo assim, que a gente poderia bater na tecla e falar, mas hoje a gente está mais focado exatamente nesse, tá? Que é pelo valor de dinheiro investido, tá? Que é muito grande, e até naquele das câmaras. A gente está trabalhando ainda para ver, mas está muito difícil naquele das câmaras. O cercamento. O cercamento. Mas o cercamento, o que me preocupa é assim, é mais uma prova de que, não, nós consultamos a brigada, nós consultamos a polícia rodoviária, nós consultamos... Mentira! Nós consultamos as entidades... Mentira! E isso depois foi... Mentira! Tá. O comando da brigada, o coronel Alencastro e o major Juliano foram na Rádio Espaço e falaram que não foram consultados. Eu consultei o chefe da polícia rodoviária e perguntei sobre os locais. Ele até disse assim, ó, nós não discordamos, mas não fomos consultados. Então botar um semáforo na frente da Tecnovid, na curva da Julieta, onde o caminhão embalando ali, ele vai passar no mínimo a 70. Como é que vai segurar um caminhão naquela lomba aí? Ou a subida, a mesma coisa, causa engarrafamento. Então tinha lugar melhor. E outra coisa, né, Carlos? Tu recebeste um vídeo e um áudio feito por um jornalista da Band em São Paulo, onde ele fala com a empresa que instala. Tu recebeste isso? Sim. Ali eles falam tudo o que aconteceu aqui. É mal sinalizada, a sinalização é em cima do pardal. Nós fizemos uma reportagem que deu mais de 25 mil ao alcance das pessoas. As travadas a gente marcou na frente das salas, da Tecnovid e em Nova Milano, na frente do posto. Foi os 3 que nós fizemos, né? Tinha mais, mas esses 3 já é o maior movimento. Muita gente reclamando, cara. Vai dar acidente, vai dar morte por causa disso aí. A pessoa trava em cima, é instantâneo, né, Carlos? A preocupação é que se foi feito estudo disso, e se não tem só fins arrecadatórios. Mas está na cara que é. E o Fardim falou na Rádio Espaço que não era para multar. Depois ele teve que se redimir e dizer que também poderia multar. No primeiro momento, pelo que eu sei, no primeiro momento que colocaram, era só Câmara... Vigilância para segurança. E para segurança. E aí depois vazou que já tinha... A possibilidade de multas. E aí depois veio a confirmação. Então é uma sucessão, a gente nota assim, as coisas vêm por etapas, né? Mas é uma coisa que eu não entendo, o administrador, ele sabe hoje da transparência, sabe do observatório da eficiência, sabe que tem gente querendo saber a verdade. E eles mentem descaradamente e depois tem que ir lá consertar o erro. É pura cara de pau, né? Eu fico revoltado com isso aí, Carlos, porque o dinheiro que dá para fazer... Quanta reclamação que a gente ouve... Há poucos dias o secretário da Saúde foi na Rádio Espaço reclamar, se defender que não tinha fila. Primeiro disseram que não tinha mais fila, tinha acabado as filas na cidade. Agora vai lá o secretário, não, ainda tem e tal. Tem 350 pessoas na fila, pessoas que sofrem com isso, né? E aí os caras botam dinheiro fora. 196 mil por mês, cara. 196 é dinheiro. Quantas cirurgias por mês poderiam ser feitas? Várias. Então a gente coloca assim, existem coisas boas que aconteceram, existiram coisas boas que aconteceram, tá? Mas isso não desautoriza, isso, eu sempre coloco assim, ó. Claro. O meu dinheiro eu faço o que eu quero. É isso aí. O dinheiro público, não. O meu dinheiro, se eu quiser torrar em alguma coisa, eu posso torrar. Agora, o dinheiro público eu tenho que transformar ele em benefícios públicos. Mas infelizmente não é isso, né? E não pessoais. E é isso que a gente percebe, assim, que fica no ar. Infelizmente fica no ar. E a população vai ficando cada vez mais descrente na classe política. Por quê? Claro, com razão. Né? Vai Pedro, vai Maria, vai João, vai não sei o quê, e a coisa continua igual. Tá? A gente vinha num sistema que já estava há muito tempo dentro do órgão público, precisava se trocar, mas não precisava trocar e ficar na mesma sistemática que tinha lá atrás. Houveram melhoramentos? Houveram melhoramentos, claro. Sim. A gente teve, assim, por exemplo, se parou pela carta convite. Se usava muito carta convite para as licitações. Que era dirigido às vezes. Né? Aí tu convidava quem tu queria. Veio o pregão eletrônico. Parabéns. Bela iniciativa. Gostamos. Observatório
também participou disso. Aí vem depois a questão do sistema de preços, para ter parâmetros de preços. Ótimo. Vital para o gestor público, porque senão eu jogo um preço lá em cima e o preço no mercado está mais baixo, mas as pessoas vindo que eu joguei para o levam para cima. Foi o caso de Garibaldi, que compraram esses para o inverno ali, né? Aquecedores. Pagaram, parece que 5 vezes mais do que o do mercado normal, anularam, né? Anularam. Mas se não vaza, passa. Sim, exato. Então é assim. E outra coisa, Carlos, em vezes anteriores já se comentou aqui, tanto tu como o presidente nacional, que o outro passo seria conferir a mercadoria que quando chega, né? Certo. Na escola, os pãozinhos e tal. Conseguiram avançar nisso em voluntários? Não, a gente encaminhou um pedido encaminhou que a gente queria fazer esse treinamento para as merendeiras, para o setor da Secretaria de Educação. A gente queria fazer um treinamento para as merendeiras. Inclusive, conversamos isso com o próprio gestor. E, vamos sentar, gostei da ideia, vamos lá, só que não aconteceu. Não tiveram interesse de conferir o que recebem, então. Exato. Isso fato. A ideia nossa era o quê? Era treinar a merendeira, porque ninguém melhor que a merendeira. Todo dia. Que ela vai estar recebendo, ela vai saber, aqui tem que vir isto. Tá vindo isso? O pão tem 50 gramas. Uma planilhazinha, né? O pão tem 50 gramas, tem uma fatia de presunto, tem uma fatia de queijo, a margarina veio, a manteiga veio, né? O que veio? A bolacha que tinha que vir é essa? Ou se pagou bolacha recheada e veio bolacha comum? Muito fácil de conferir, né? Mas tu precisa de pessoas. Claro. E aí a gente queria fazer um treinamento para quem? Para quem faz. Não toparam. Não deram, acho que não foi interessante para eles isso, então não deram segmento. O observatório pode fazer isso hoje sem a permissão deles? Pode. Eu acho que Isso é por questão de transparência, só que nós não temos pessoas para fazer isso. Né? Eu acho que fica aqui, porque, Carlos, todo bairro, toda a escola tem um carinho pela escola local, né? Principalmente na área da educação. Vamos fazer um apelo aqui para você que está nos ouvindo em casa, nos assistindo, você que é aposentado, que teria um tempinho, procure o Observatório Social. Essa é a classe que eu mais gostaria no observatório. Por quê? O aposentado ele tem experiência de vida. Às vezes está ocioso em casa. Ele tem conhecimento. Dentro de alguma área ele conhece alguma coisa. De várias áreas. Ele tem experiência, ele tem prática, ele tem... E ele tem tempo. Exatamente. E vai se sentir útil, fazendo bem para a sociedade. Eu acho que essa história de se sentir útil, eu não gosto de falar isso, porque eu acho que todas as pessoas são úteis. Com certeza. Ela poderia ser mais útil. Tá certo. Vamos usar nesse termo. Mas eu quero fazer um link seguinte, que tem muitas pessoas que estão em casa com depressão porque estavam num ritmo de trabalho e não nós existe no Brasil, precisamos de cara? pessoas assim, porque esse tipo de pessoa... E para participar do observatório, tu não precisa ter título, certificado, diploma nenhum. Basta vontade. Basta ter vontade e basta dizer, bom, eu não posso ter vínculo partidário. Eu posso ter minha tendência política, eu posso ter, mas eu não posso ter vínculo partidário. Não tendo vínculo partidário, nós precisamos de todas as pessoas. Claro. Fazer um apelo aqui. Por exemplo, vamos analisar aqui. Estão colocando a sinaleira na rua tal. Isso. Bom, será que precisa sinaleira naquela esquina? Uma em cima da outra. Não é melhor ter posto na outra? Aqui, nós precisamos de pessoas para contar quantos carros passam. Como é que eu vou fazer um trabalho desses? Então, teve uma época que vieram pedir para nós, eu até dei, vamos dizer assim, como dica, porque algum dos voluntários disse assim, convida os escoteiros. Sim. Então a gente tem várias entidades, vários órgãos que a gente poderia juntar esse trabalho todo e direcionar para uma coisa só. Com certeza. O que queria se ganhar isso? Um dia nós chegamos lá. Então nós temos que criar raízes mais fortes dentro das entidades, né? Para mostrar para que a gente está aí, o porquê que a gente está aí. E quero deixar bem claro, quero destacar de novo. Se veio à tona a questão dos softwares, tá? Para pessoas que falam onde é que está o observatório, só veio à tona porque o observatório se manifestou. É isso aí. Hoje a gente está procurando, vamos dizer assim, mais apoio, mais entidades, a gente espera que as outras entidades também abracem isso,
Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. É Uma muito coisa dinheiro. só. Né? Numa coisa que o resultado prático a gente não sabe se vai acontecer. É isso aí, não. Ao passo que, usando esse teu exemplo que tu trouxeste aqui das 300 pessoas que tem 350 lá, cirurgias eletivas. Se a gente usasse uma parte desse recurso para isso, nós íamos ter um resultado mais rápido. Imediato e ali, né? Exato. Então, seria mais muitas palpável. pessoas que estão nos assistindo aqui passam por esse problema. A gente recebe muita reclamação nesse sentido, cara. Muita. E a gente ouve na Rádio Espaço todo dia isso também, né? Mas outra coisa, voltando lá para aquela questão do observatório, nós trabalhamos com a questão financeira, tá? Certo. Porque muitas vezes as pessoas procuram o observatório porque tem um cachorro, não sei o quê, porque lá tem um buraco, lá, ONG ou polícia. Aí não é com a gente. Tá? Nós trabalhamos com o quê? Com a aplicação dos recursos. Fiscais do dinheiro público, que deveria ser os vereadores, né? Infelizmente, se teve que buscar esse caminho, mas aí cabe destacar assim, a gente tem o problema da questão observatório e a questão Câmara de Vereadores. O observatório não tem fim político, A Câmara ele é apartidário. A Câmara nós temos ou situação ou oposição. Então aí existem aqueles interesses políticos no meio que muitas vezes deturpam o que a gente queria. Mas como eles foram eleitos pelo voto e foram eleitos para ser representantes do povo, eles tinham que representar o povo e não o partido ou o interesse de algum grupo. E foram eleitos para fiscalizar e legislar. Nada mais que isso. Pelo povo. Para o povo. Então a gente percebe que aí vem o lado político, e aí eu tenho que pensar na reeleição, eu tenho que pensar no meu partido, eu tenho Nos que pensar... cargos que o prefeito me deu por eu ser da base aliada. E aí então se desvirtua a função. Infelizmente, desses... duas administrações desse governo, só agora que teve uma dissidência, que a maioria hoje é oposição, então vai passar as coisas boas para o povo, as coisas que não é de agrado do povo não vai passar. Então, por exemplo, a Secretaria de Segurança está fora, que eles queriam gastar não sei quanto. Acabaram com as câmeras de vigilância, acabaram com o Mocovi. O Mocovi teve para fechar várias vezes, porque o dinheiro que a prefeitura repassa para o Mocovi não é o suficiente para manter as despesas que eles prometeram, não foi o Mocovi que prometeu. Enfim, as creches e tudo mais, aí só aumentou, né? Nisso tudo eu vou te colocar assim, uma posição, digamos assim, forte, tá? Culpado disso tudo é o povo. Culpado disso tudo somos nós. Nós que começamos a fazer bom, não está acontecendo, vamos fazer isso aqui para fazer acontecer. O governo do estado não manda dinheiro para a saúde, bom, vamos ter, meu filho, lá no hospital para manter o hospital. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o que o governo tinha que fazer. Sim, em vez de nós cobrarmos do governo isso, nós estamos fazendo o trabalho deles. Assim, o observatório está fazendo o serviço da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado. Hoje a gente é um braço deles. Isso aí. Eles chamaram nós para dentro deles. Todos os nossos trabalhos nós temos que mandar para eles. Foram inteligentes, porque estão ganhando muito e vocês zero. Né? E aí tu pega assim, o Ministério Público agradece quando a gente faz as coisas. Sim. Por quê? Estão facilitando o trabalho deles. Claro. Aí nós temos a entidade, a SIX, que está se envolvendo com a questão hospital, a SIX que está se envolvendo com a questão RGE, a SIX está se envolvendo com a questão Corsan, a SIX se envolve com o IPTU. Não era a SIX. A SIX tinha que se cuidar com as empresas. Claro. Quem tem que cuidar disso aqui é o nosso gestor público. Cobrar ele. O nosso vereador. Mas nós cansamos de cobrar, né, Carlos? Mas eu acho que a gente é muito pacífico, eu acho que a gente tem que começar a ter que fazer algumas ações mais enérgicas, chegar lá na frente e dizer assim, bom, tudo bem. Aliás, eu acho que isso não precisa ser só a nível municipal, isso teria que ser até que nível nacional. Estadual também. Os empresários que se reunissem, os bons, porque nós temos bons e maus empresários, porque a gente tem empresários E aí a gente tem que pegar os empresários e dizer assim, bom, por 3 meses nós não vamos recolher tributos. Que legal, né? 3 meses, não precisa muita coisa. Vamos bancar multas, O primeiro mês o governo se mantém. O segundo mês ele já vai ter que buscar dinheiro em algum lugar. E o terceiro mês ele vai ter que sentar com os empresários para negociar. Mas quem é que faz isso? É que todo mundo tem um senão na vida, tem um atraso, então chega na hora de tu fazer esse movimento. E o medo de enfrentar, que é o pior. Nós tivemos aqui na época a gente estava na Federação, exercia algum cargo dentro da SIX, nós fizemos um movimento para a melhoria das estradas. Não sei se tu recorda. Lembro. Que os empresários, a gente foi lá para a Polícia Rodoviária, que a Polícia Rodoviária era aqui no posto velho.
que desmancharam e agora querem construir de novo, dinheiro público. E aí a gente foi lá, pede quantos empresários estavam presentes, que são os que precisam mais das rodovias para transportar suas mercadorias. Vamos chutar muito, 5. Carlos, hoje nós fizemos uma pesquisa no centro para ver o que o cidadão acha da saúde, atendimento nos bairros, das filas, do hospital. Nós falamos com 40 pessoas, conseguimos 6 para falar. 6. A minha hoje postagem do Face seria o seguinte: essas 350 pessoas que estão na fila, que cansaram de ir lá no SEAC, que cansaram de pedir ajuda para vereador, que cansaram de falar com o secretário da saúde, que já mudou 5, 6 vezes, esse governo é campeão de mudar secretário. Na tua empresa, se tu troca o gerente todos os meses ou todo ano, como é que tu vai ter fluxo de rotina? Essa administração nunca mais na história de Farroupilha. Mas aí eu te coloco assim, aí vem aquela questão da política. Pois é, mas a política é ruim, o pessoal usa muito que isso a política é dinâmica. Dinâmica? Dinâmica numa hora e na outra hora era de... Eu vejo como, eu digo que é uma política de interesses. Né? Somente. Porque se a gente tivesse uma política realmente de Estado... Para o cidadão? Uma política de Estado. A política de Estado ela é direta para o cidadão. Uma política de Estado, nós não estaríamos nessa situação. Com certeza. Até porque não adianta eu vir aqui jogar um projeto para 2040, tá? Esse projeto tem que nascer do povo. Ele não pode vir do gestor. O gestor dizer o que ele quer e o povo dizer amém. Porque não adianta dizer, não, nós fizemos X audiências públicas. Quem é que participa das audiências públicas? Só os da prefeitura. Eu não digo que é só da prefeitura, muitas vezes participam outras pessoas também. Muito poucas. Mas a grande maioria é pessoal lá de dentro. Então, a coisa já vem mais ou menos dizendo. É a mesma coisa que os conselhos. Também. Se eu vou fazer um investimento de 5 milhões e 700 na área da saúde, no mínimo eu teria que ter consultado o Conselho da Saúde. Não passou. Algumas pessoas que a gente conhece que são membros do Conselho da Saúde disseram que não passou por isso. Já tem um WhatsApp encaminhado aí de gente da prefeitura se justificando que não precisava passar no Conselho da Saúde, porque foi feito por outra secretaria. Então a secretaria não era da saúde. Não, isso é um programa de saúde, ele tem que estar dentro. Isso existe uma dotação própria para isso, para pagamento. Mas disso. é a curva que eles dão. Sim. Carlos, se essas 350 pessoas que estão esperando na fila, que é de cirurgias de tanto tempo, doloridas, que não saem nem de casa, se reunissem e fizessem um panelaço na frente da prefeitura, na frente da Câmara, ou até na frente da mansão do prefeito, eu tenho certeza que ele ia recuar na hora. São 350 pessoas. Eu digo assim, a vida pessoal de cada um faz. Eu não sei se tem mansão, não tem mansão, eu não sei. Não, mas ele tem mansão, não sei todo onde mundo ele mora. sabe. E merece pelo trabalho dele. Não sei onde ele mora, mas eu acho que dentro da prefeitura, na frente da Câmara de Vereadores, uma manifestação ordeira, não baderna, manifestação ordeira cabe. Já no STF, eu acho que tem que invadir o STF. Só que tu tem que pensar assim, tem pessoas que moram perto. Elas também têm o direito delas de ter. Então tu tem que pensar muito bem o que tu vai esse tipo apoiar. De manifestação. Essas pessoas vão apoiar. Tem que cuidar muito bem esse tipo de manifestação. Eu não sou adepto a esse tipo de coisa. Tá? Carlos, tem outra maneira? Se aciona o Ministério Público, se aciona as coisas e não funcionam. Se reúne e vai lá para frente, não precisa fazer panelaço. Se reúne e vai lá na frente, para lá na frente. Tem que radicalizar, senão não funciona. Eu tenho que ir para frente da mansão do prefeito. Aí são posições, eu já não sou desse termo. Então radicalismo, faz um movimento para radicalizar assim, não vamos mais recolher tributos. O empresário tem medo que vai pagar multa. A gente sabe que em terra de gringo 10% é muito dinheiro, né? A multa pode chegar a 30%. Pois é, então é um problema. Carlos, o tempo sempre é curto perto dos assuntos que o Observatório traz, né? Mas eu gostei dessa de pedir para os cidadãos que estão em casa, que querem dar um pouco mais da sua sabedoria para a população, para os netos, né? Porque, Carlos, assim, quando eu chego na idade que eu tenho, o que eu mais penso é que eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos. E eu vou deixar de mais forte é o meu nome. Então, o meu nome vai continuar limpinho. Se alguém quiser sujar meu nome, vai ter que provar. E como eu não faço rolo, não vão achar nada. Então, o Gomes vai ficar de legado. Não um terreninho que a gente comprou, uma casinha, não. Isso aí não adianta. Os netos vão vender, vão viajar, então certo. E vou incentivar meus filhos e meus netos a viajar, a gastar dinheiro. Carlos, te deixo com as palavras finais aí e agradecer mais uma vez a tua presença aqui. A gente agradece a oportunidade. Toda vez que a gente aparece na rádio, na
TV, a gente convida a população para participar do observatório. Tá? A gente está sempre aberto, a gente está precisando de gente. E não precisa ser, eu vou ser sincero, não precisa ser técnico, não precisa ser nada. Cidadão comum que quer o bem. É isso aí. Quer o bem? Vem para o observatório. Nós estamos aí para receber todo mundo. Quanto mais pessoas a gente tiver, tenho certeza, são mais ideias, mais cabeças pensando, mais pessoas agindo. Mais dinheiro poupado. E mais recursos aplicados, nossos recursos aplicados para nós mesmos. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Esperamos ter colaborado com a população e contamos com a população para fazer essa manifestação. Infelizmente, nós não precisamos, eu entendo que a gente não precisa de uma Ferrari. Nós precisamos de um sistema que funcione e que o restante seja melhor aplicado. Pode ser até no caso das 350 pessoas, mas eu acho que tem muita coisa para a gente fazer que, sem ser só num projeto. E um projeto que a gente nem sabe se vai funcionar. É isso aí. Muito obrigado.